Olá, eu sou a Vitória Pou, da turma 459, e hoje eu vou falar sobre um conteúdo que nós abordamos em aula, que é as fontes do direito. Então, primeiramente, para introduzir o assunto, eu gostaria de falar o que são as fontes do direito. Então, elas são os meios pelos quais as regras e os princípios jurídicos são estabelecidos, reconhecidos e aplicados em um determinado sistema jurídico. Elas representam as origens das normas jurídicas e fornecem a base para a criação e interpretação das leis. Além disso, as fontes do direito podem variar de acordo com o sistema jurídico de cada país. Vale ressaltar que, tratando-se das fontes do direito, podemos dividi-las em duas espécies, as formais e as não formais. Eu vou explicar cada uma delas agora, começando pelas fontes formais. Então, primeiramente, o que são as fontes formais? As fontes formais são aquelas estabelecidas e reconhecidas pelo sistema jurídico como autoridades que têm o poder de criar e estabelecer as normas jurídicas de forma vinculativa, ou seja, são considerados fontes formais do direito aquelas que são reconhecidas como legítimas pelos órgãos e instituições do sistema jurídico. Algumas fontes formais comuns são, em primeiro lugar, as leis. As leis criadas pelo poder legislativo, como parlamentos ou congressos, são fontes formais do direito. Elas são estabelecidas de acordo com os procedimentos legislativos estabelecidos e têm autoridade vinculativa para regular as relações sociais. Além disso, temos a Constituição. A Constituição é considerada a lei fundamental de um país ou região e estabelece os princípios e direitos fundamentais. Ela serve como base para a criação de leis e é considerada uma fonte formal do direito. Por fim, também temos as decisões judiciais. As decisões judiciais proferidas pelos tribunais, especialmente os tribunais superiores, também podem ser consideradas fontes formais do direito, principalmente em sistemas de common law, em que os tribunais têm o poder de criar jurisprudências. Agora, eu vou abordar um tópico bem importante, que é o direito positivo, o direito objetivo e como eles se relacionam, então, com as fontes formais. Então, o direito positivo e o direito objetivo estão intrinsecamente relacionados com as fontes do direito, pois as fontes são os meios pelos quais o direito positivo e objetivo é criado, seguindo a mesma lógica que eu expliquei anteriormente. Então, ele é estabelecido e reconhecido. Então, agora eu vou analisar essa relação. Em primeiro lugar, o direito objetivo e as fontes do direito. Então, o direito objetivo é composto por um conjunto de normas jurídicas que são estabelecidas através das fontes do direito. As fontes formais do direito, como leis, regulamentos, tratados e jurisprudências, são os meios pelos quais as normas são criadas e reconhecidas como parte do direito objetivo. Então, as fontes formais conferem autoridade e validade às normas jurídicas, tornando-as obrigatórias e vinculativas para a sociedade. Então, o próximo ponto é o direito positivo, relacionado às fontes do direito. Então, o direito positivo refere-se às normas jurídicas efetivamente estabelecidas e aplicadas em um determinado sistema jurídico em determinado momento. As fontes formais do direito são as fontes principais do direito positivo, pois são por meio delas que as normas são positivamente criadas e reconhecidas como válidas. As leis promulgadas pelo Poder Legislativo, as decisões judiciais, os regulamentos administrativos, os tratados ratificados, são exemplos de fontes formais do direito que contribuem, então, para o direito positivo. Em resumo do que eu falei agora, as fontes do direito são os meios pelos quais as normas jurídicas são estabelecidas e reconhecidas. Essas normas, então, compõem o direito objetivo. O direito positivo, por sua vez, é um subconjunto do direito objetivo e refere-se às normas efetivamente estabelecidas e aplicadas em determinado momento. As fontes formais do direito desempenham um papel crucial na criação e no estabelecimento tanto do direito objetivo quanto do direito positivo. Depois, nós temos também as fontes não formais, que também são conhecidas como fontes materiais. Então, essas fontes não formais do direito não são criadas por meio de processos legislativos ou inconstitucionais reconhecidos pelo sistema jurídico como autoridades para a criação de normas vinculativas, que seria o caso do anterior. Embora não tenham a mesma força vinculativa das fontes formais,
essas fontes elas podem sim ter influência na interpretação e aplicação do direito, devido a serem relacionadas com fatores éticos, sociológicos, históricos e políticos. Então, algumas fontes não formais comuns são o costume. O costume é uma prática social amplamente aceita e seguida que pode adquirir força de norma jurídica, mesmo que não seja formalmente estabelecida por meio de leis. O costume ele pode ser uma fonte importante de direito em sistemas jurídicos que reconhecem sua relevância. Temos também a doutrina. A doutrina refere-se às opiniões, interpretações e estudos elaborados por juristas, professores de direito e acadêmicos. Embora também não tenham força vinculativa por si mesmas, essas obras doutrinárias podem influenciar a interpretação e a aplicação do direito. Temos também os princípios gerais do direito, que os princípios gerais do direito são preceitos fundamentais que orientam a interpretação e aplicação do direito. Embora também não sejam estabelecidos por meio de processos formais, eles são reconhecidos sim como orientações importantes na resolução de casos e lacunas legais. Por fim, temos a equidade e justiça. Então, em alguns casos, os juízes podem basear suas decisões na equidade e na justiça, buscando soluções justas e adequadas para os litígios, mesmo que não haja uma norma legal específica aplicável. Então, por fim, para concluir a minha apresentação, as fontes do direito, elas desempenham um papel fundamental na estrutura e no funcionamento de um sistema jurídico, porque elas são as origens ou as fontes de onde o direito emana e se desenvolve. Então, a importância das fontes do direito pode ser entendida através dos seguintes aspectos. Primeiro, a legitimidade, porque as fontes do direito, elas conferem legitimidade às normas jurídicas. Segundo ponto, a segurança jurídica. As fontes do direito oferecem segurança jurídica, uma vez que estabelecem regras claras e previsíveis para a sociedade. Terceiro ponto, a hierarquia normativa. Elas estabelecem a hierarquia das normas, determinando a relação entre diferentes tipos de leis e regulamentos. Então, o quarto ponto é a interpretação e aplicação, porque elas fornecem orientações para a interpretação e aplicação das normas jurídicas, podem incluir procedentes judiciais, doutrina, princípios gerais do direito e costumes. E, por último, a evolução e adaptação do direito, porque desempenha um papel importante na evolução e adaptação das normas jurídicas, às mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas. Por meio delas, novas leis podem ser criadas para atender às necessidades emergentes da sociedade, ou leis existentes podem ser modificadas para refletir as demandas contemporâneas. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.